Boa noite, meus irmãos. Como é bom voltarmos para estudar as Escrituras mais uma vez. Você é muito bem-vindo. Esteja aí no seu lar, onde você estiver agora, nos acompanhando. Vamos ter um tempo precioso aqui de estudo da Palavra de Deus. Pela graça de Deus, contamos aqui com a presença do Reverendo Marco, do nosso irmão André, também presentes aqui. Sempre uma alegria estarmos juntos, ainda que o objetivo principal seja louvar ao Senhor, seja servir ao Senhor. Então nós nos reunimos terça, sexta e aos domingos. Essa semana teremos uma especial, na quinta-feira, e o objetivo é um só: servir ao Senhor Deus, proclamar a sua vontade revelada e edificar os santos de Deus. Amém. Salmo 72 é uma oração para que o Rei justo tenha o seu reinado confirmado. E o Salmo 72 diz: concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do Rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Esta é a oração que o salmista faz, pedindo que Deus conceda ao rei os seus juízos e a sua justiça ao filho do rei. Nós vamos, neste momento, orar a Deus, pedindo que Ele manifeste graça sobre as nossas vidas. Vou pedir ao Reverendo Marco para iniciar com esta oração. Senhor meu Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandiosidade, e acima de tudo reconhecendo que o Senhor é o justo Rei. Amém. Todos os reis que o Senhor levantou para Israel, todos os líderes dos povos, quando fazem o bem, nada fazem além de ser instrumentos da Tua graça. Amém. Meu Pai, nós Te louvamos porque o Senhor reina. E a despeito de todas as disputas políticas que nós vemos acontecer em todos os lugares, o Senhor reina. Amém. Lembramos quando o Senhor chama o Teu servo Isaías, o trono estava vazio, o trono de Israel estava vazio, um dos grandes reis de Israel havia morrido, os judeus se olhavam preocupados sobre como seria o próximo reinado, e Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. O Senhor reina. E o Senhor enviou o Seu Filho Jesus, Rei justo, santo, bom e perfeito. E é em nome dEle que nós nos prostramos diante do Senhor em atitude de adoração. Amém. E louvamos o Teu santo nome por nos dar um governante que não erra, um governante que sabe o que é melhor para nós, que atende às nossas necessidades, e mais ainda, um rei que se sacrifica pelos seus servos. Amém. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te bendizemos e pedimos, ajuda-nos a compreender a Sua vontade, porque só assim, ó Deus, nós agradaremos ao Senhor, e o Senhor é digno de que nós façamos isso. Sim, Te louvamos com ações de graça em nome do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ler agora o Salmo 71 de forma alternada. Aqui nós temos as súplicas de um ancião. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se Tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantemente.
Para muitos eu sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam, reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e às canse, ainda que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Lembremos, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. O que vamos fazer agora, cantando juntos o hino de número 36, em adoração ao nosso Deus, do nosso inário Novo Cântico, hino 36, exaltação universal.
exaltação universal. Como é precioso cantar louvores a Deus. Vamos ler agora Tiago capítulo 3, do verso 9 ao 12, texto que nos servirá para a instrução desta noite. Tiago 3, de 9 a 12. Lemos assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos nessa noite te exaltar, Senhor. Mais uma vez estamos diante da Tua palavra bendita e santa. É dela que nós queremos receber a instrução. Que o Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Que o nosso coração, ó Deus, se aquiete na Tua presença. Que haja do Senhor uma ministração ao nosso coração nessa noite, a fim de que, alimentados e orientados com a Tua palavra, possamos assim fazer o que agrada a Ti em todo o tempo, inclusive no uso que fazemos da nossa fala, da nossa língua. Abençoa aqui, ó Deus, a minha vida, a vida do reverendo Marco, a vida do André, que está conosco, e abençoa os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas nesta hora. Ó Deus, fala ao nosso coração e nos edifica neste tempo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, portanto, hoje discutir este assunto mais uma vez, não é mesmo, pastor? Como eu mencionei um pouco mais cedo em off, nós viemos falando sobre os delitos, sobre o poder delituoso da língua. Muita gente é especialista nisso. Agora nós vamos falar sobre o poder deleitoso da língua. E esta é uma característica que deve estar presente nos crentes. O poder delituoso pode ser comum a todos, mas na vida do crente, o deleite, o falar bem, o falar para abençoar, tem que estar presente. É sobre isso que nós vamos nos deleitar nessa ocasião. Que maravilha, é assim mesmo. Então, a língua tem o poder de deleitar. É o que lemos em Tiago 3, de 9 a 12. Tiago já disse, e nós estamos inteirados disso, ele disse que a língua tem poder de dirigir. Foi o primeiro dele. E ele citou dois exemplos ao falar deste assunto. Ele citou o exemplo do freio e citou o exemplo do leme. Também ele já disse, nós vimos isso semana passada, que a língua tem poder de destruir. Daí o poder delituoso da língua, destruir. E ele exemplificou com o fogo e também com o veneno. Mas agora, como já sabemos, Tiago fala que a língua tem também o poder de deleitar. E ele vai citar mais dois exemplos para nós seguirmos aqui. O primeiro exemplo que ele cita para nós é o exemplo da fonte. O segundo exemplo é o exemplo da árvore. Vamos então ver sobre esses dois ensinos, dois exemplos que Tiago nos dá aqui. É interessante que Tiago faz questão de mencionar em primeiro lugar, versos 9 e 10, quando ele trata, quando ele vai introduzir esta função de abençoar com a língua, ele coloca em primeiro lugar o dever do cristão de bendizer a Deus. E coloca
em segundo lugar, não como decorrência, mas como antítese, a prática de amaldiçoar os homens, o que é um contrassenso, porque os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tiago fala de bênção em primeiro lugar e da sua antítese, maldição. E ele é muito enfático. Ele vem tratando do assunto normalmente como quem está falando, fazendo um discurso, e quando chega aqui no verso 10, ele meio que dá um tapa na mesa e diz: meus irmãos, ou seja, prestem atenção, o que vai ser dito é muito importante, não é conveniente que nós sejamos assim, não é conveniente que nós sejamos tão dúbios, né, tão dicotômicos, fazendo o bem. Quem de nós não deseja bendizer ao Senhor? Mas ao mesmo tempo, e às vezes numa mesma fala, amaldiçoar o nosso próximo, que é imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Lembre-se, não é conveniente que essas coisas sejam assim. E aí então Tiago, que é como muitos judeus antigamente, Jesus também fazia isso com maestria, ele vai apresentar exemplos extremamente simples e inescapáveis. O exemplo da fonte. Uma fonte que produz água doce não vai produzir águas amargas. E mesmo que você chegue ali na fonte e turve a água, pouco tempo depois ela vai de novo voltar ao seu estado natural, produzir água doce. E uma árvore também, uma árvore que produz bons frutos, ela não vai produzir maus frutos. Você não vai conseguir, por exemplo, chegar num pé de um espinheiro bravo e colher ali um figo, uma goiaba, uma maçã, uma uva. Não vai. É verdade. Como é precioso entender essas coisas, queridos. Reverendo, isso faz me lembrar, me permita, faz lembrar uma historinha que eu vi há poucos dias, né, de alguém, né, uma pessoa que foi até outra com um cesto cheio de lixo e jogou na porta da casa daquela pessoa, porque lhe era um desafeto. Aquele que teve esse ato desagradável pegou o mesmo cesto, colocou algumas flores, alguns frutos e levou de volta à casa do seu agressor. E o agressor então, consternado, diz: mas eu te fiz o mal. E aquele outro diz assim: mas cada um faz o que lhe é próprio, cada um dá o que tem no coração. Então, cristão que tem o Senhor no coração, ele não pode ser um amaldiçoador, ele tem que ser abençoador. Com certeza. É bom entender que Tiago era um judeu e, ao perceber essas realidades, a gente sabe o que Tiago está querendo trazer quando traz a ideia da fonte. É bom lembrar que na Palestina, região árida e seca, quando se fala em fonte, a gente está falando de um lugar muitíssimo precioso para um ambiente árido e seco. A fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados, podem chegar ali, naquele lugar, e encontram neste lugar alento, vida, força, ânimo, encontram coragem para prosseguirem a caminhada da vida. A Bíblia fala de uma mulher chamada Agar, que está perambulando no deserto com seu filho Ismael. Quando a água acabou, a sede implacável começou a dominar e o desespero tomou conta dela e do seu filho. Aquela mulher sem esperança sentou-se longe do seu filho para chorar, pois ela não tinha coragem de vê-lo morrer na ânsia da sede implacável. Mas do céu, o anjo de Deus lhe falou. Uma fonte começou a jorrar água perto de Ismael e a esperança brotou na alma daquela mulher e naturalmente para o bem do seu filho. A vida floresceu em seu peito e o futuro sorriu para ela. Essa é um relato bíblico de Gênesis capítulo 21, versos de 15 a 21. E assim como foi para Agar e Ismael, aquela fonte que brotou, assim é uma boa palavra, uma palavra boa,
ela traz alento em meio ao cansaço, traz esperança em meio ao desespero, traz vida no portal da morte. Esse é o propósito de se falar, usar bem a língua para trazer vida no portal da morte. E a gente olha ainda no livro de Gênesis, vamos encontrar disputas ferrenhas pela posse de poços, né? Os samaritanos, por exemplo, eles tinham uma devoção especial a Jacó por causa de um poço que ele havia aberto muitos e muitos séculos antes. Nós que somos do Nordeste e que vivemos um período muito difícil na história do Nordeste, há 30 anos atrás, né, onde a seca era implacável. Hoje, graças a Deus, não se tem sofrido tanto quanto antes. Nós sabemos o valor e a importância da água. E o Tiago aqui, que conhecia também esta realidade, né, ele vai dizer que a língua é um instrumento tão abençoador quanto a água que mitiga a sede, quanto a água que rega a terra. Não é à toa que várias e várias vezes o Senhor usa a sua palavra, usa a água como comparação para a sua palavra. Ela é água viva. Em Isaías, por exemplo, ele diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. O justo é aquele que está plantado à beira das correntes de águas. O Senhor Jesus afirma que aquele que nele crê, do seu interior fluirão águas vivas. Então a língua é usada aqui por Tiago para dizer: olha, querido, olha, meu irmão, como ele chama aqui a atenção de maneira bastante enfática: meus irmãos, você pode ser um instrumento poderoso de alegria na vida do seu próximo, desde que você use a língua de maneira conveniente. Exatamente. Então, que bênção! Você pode usar a sua língua e usar a sua língua como uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoá-las, para encorajá-las, para consolá-las. Você pode sim usar bem a sua língua. Como é precioso trazer uma palavra boa, animadora e restauradora para uma alma que está aflita. Você é chamado, meu irmão, a fazer uso assim da sua língua, trazer restauração para uma alma aflita. Exato. E à medida que a gente vai falando sobre essas coisas, nós vamos lembrando de situações nas quais podemos exemplificar isso. Você deve ter hoje amigos enfermos. Você provavelmente tem pessoas que estão desorientadas nesses dias. E lembre-se do que a palavra diz, que os pés formosos, os caminhos formosos, são os daqueles que anunciam as coisas boas, que anunciam a palavra de salvação. Eu consigo, às vezes eu vejo pessoas defendendo com uma ênfase enorme, a ponto até de agredirem verbalmente ou até mais do que isso, defendendo políticos, defendendo atletas, defendendo personagens de ficção, quando nós não vemos este mesmo empenho em usar a língua e o seu poder abençoador para falar da palavra salvadora e transformadora do Senhor Jesus. Então, é possível que nós cristãos estejamos demonstrando com o nosso falar aquilo que está enchendo o nosso coração. E o que deve encher o coração do cristão não é política, não é futebol. Os campeonatos devem ou não voltar, vejo pessoas se agredindo por causa disso, coisa que não vai afetar em nada a nossa existência, especialmente a eternidade. Mas eu vejo pouca ênfase, infelizmente, em anunciar as coisas boas, anunciar a palavra de salvação. Enche o seu coração de coisas boas e dos seus lábios fluirão coisas boas. É assim que diz a palavra de Deus mesmo. Então, queridos, a principal marca do cristão maduro, e esse é o ponto de Tiago, é que nós tenhamos uma vida
de maturidade como cristãos, e um cristão maduro, a principal marca dele é ser parecido com Jesus, que foi chamado de o varão perfeito. E uma das principais características de Jesus era que ele sempre fazia o seguinte: sempre que uma pessoa chegava aflita perto dele, essa pessoa saía de perto de Jesus animada, restaurada, com um novo entusiasmo pela vida. A pergunta que temos que fazer a nós mesmos é: quando as pessoas chegam perto de nós, quando a pessoa chega perto de você, elas saem mais animadas e encantadas com a vida? Elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você? A pergunta principal é: você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada pelas suas palavras? Às vezes no ambiente do lar, no ambiente dos mais próximos, é onde nós mais destilamos água amarga de uma língua, de uma fonte, parecia que tinha água doce. Às vezes é mais perto. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas da sua família? Tem abençoado com as suas palavras? Seus colegas de escola, de trabalho, também são encorajados com a maneira de você falar? São questões que nós temos que colocar com muita seriedade diante do nosso coração nesta noite, diante da nossa vida. E há uma segunda questão que vem logo na sequência. Outra característica de Jesus: de fato Jesus foi abençoador. Aqueles que foram a Ele foram abençoados, aqueles que o buscaram de fato, porque muitos se aproximaram de Jesus com intenções malignas no coração, e o Senhor Jesus descortinava essas intenções malignas. Por exemplo, ele disse que os fariseus chegavam a ele, chegavam com a intenção de matá-lo. Mas uma segunda característica do Senhor Jesus, extremamente interessante e importante, é que ele era produtivo, sempre produzia bênção, embora às vezes as pessoas não entendessem muito bem os começos das falas abençoadoras do Senhor Jesus. Por exemplo, o Senhor Jesus vai entrando em uma cidade e vai passando um cortejo fúnebre, e ele diz à mãe, uma mulher viúva que havia perdido seu filho, ou seja, ela se tornava em Israel aquilo que era chamado de verdadeiramente viúva. Ela não tinha direito à herança, ela não tinha nenhuma condição de manutenção a não ser a misericórdia dos seus concidadãos. E Jesus disse para ela: não chore. Como não chorar? Havia perdido o marido, havia perdido o filho, havia perdido o sustento, como não chorar? Mas Jesus sabe o que diz, ele tem palavras abençoadoras, ele sabe como agir e produzir resultados benéficos. Essa característica de Jesus de ser produtivo também precisa estar presente na vida dos cristãos. A grande pergunta que Tiago vai enfatizar é: o que você tem produzido? O que o reverendo Gilmário perguntou: os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares têm recebido o que de você? O que você tem produzido? Piadas infames? Palavras de desânimo? Sabe aquela nuvenzinha por sobre a cabeça? Aquele personagem que o tempo inteiro reclama da vida: ó céus, ó sorte, ó vida, ó azar. Aquele que sempre tem uma palavra de tá bom, mas... O que você tem produzido? Essa é uma questão muito prática que Tiago coloca. E o Evangelho é prático, a Bíblia é prática. Você aprende. Mas o que você tem produzido? Veja só o que Tiago nos diz. Então, na sequência, depois de falar da língua como fonte, Tiago vai nos apontar agora e vai comparar também a língua com uma árvore e o seu fruto. A árvore fala de fruto. Toda árvore boa dá bom fruto. Fruto é alimento. Fruto renova as energias, a força, a saúde e dá capacidade para viver. Desta forma, nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo,
fruto, quando nós pensamos também o fruto da árvore, ele também fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nós comunicamos, como nós falamos. Este é um ponto muito essencial na vida de cada cristão. E cada um vai produzir segundo a sua natureza. É interessante esse destaque que Tiago faz. O que você espera quando se dirige a uma figueira? O que você espera colher quando se dirige a uma goiabeira? Ora, quem procura um pé de figo, procura figos. Quem procura um pé de goiabas, obviamente, está procurando deleitar-se no sabor da goiaba. Quando as pessoas procuram você, cristão, por você ser cristão, que fruto você tem entregue? O que você tem produzido afinal? O fruto que você produz é doce, é agradável, sustenta, revigora? Que tipo de fruto você tem produzido? Aliás, que fruto a nova natureza de Cristo tem produzido em você? Porque se o fruto for ruim, significa que você ainda não experimentou o nascer de novo, ainda não é nova criatura. Ou seja, a língua, os resultados, os frutos que ela produz são um teste de fé, segundo nós podemos entender aqui em Tiago 3. É verdade. Visto que esta comparação ela ensina sobre uma língua dominada, ungida, dedicada ao Senhor, uma língua que constrói, que edifica, que traz benefícios enormes para quem a usa, nós vamos dar uma passeada agora nas Escrituras. Vou contar com o apoio do pastor Mato, na leitura de alguns textos, para mostrar aos queridos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, alguns princípios que precisamos desenvolver com a nossa língua dominada e o que é que advém disso. Por exemplo, em 1 de Pedro 3,10, que é uma citação do Salmo 34, verso 12 e 13, nós vamos ler o que Pedro diz. Ouçamos o que a palavra de Deus diz aí sobre a nossa língua quando dominada. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que promessa, não é mesmo? Essa promessa, ela procede, como eu já disse, do Salmo 34, versos 12 e 13. Toda pessoa, não é, pastor, deseja ser uma pessoa feliz, quer experimentar dias felizes, mesmo quando está vivendo numa pandemia. Quem não quer ver dias felizes neste mundo em caos? Qual é o segredo apresentado aqui por Pedro, citando o Salmo 34 para o povo de Deus? Qual é a exigência que é dita aí nesse texto? Aqui ele usa a mesma expressão ou mesma comparação que Tiago: ponha freio na língua e use a língua para produzir coisas boas. Aliás, esse texto ele vai trazer uma consequência interessante no verso de número 12, porque quando você refreia a língua do mal, quando você evita que os seus lábios falem dolosamente, quando você se aparta do mal e passa a praticar o que é bom, sabe o que acontece? Os olhos do Senhor repousam. A ideia de repousar aqui é de encontrar um lugar agradável. Repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Agora veja só o que acontece com aquele que não refreia a língua, com aquele que usa a sua língua para fazer o mal. O verso 12 conclui: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E a comparação que ele faz, obviamente, é o mau uso da língua. Com certeza. O outro texto, pastor, Provérbios 16, verso 24, é um texto tão precioso também para nos falar desta forma de viver com a língua dominada.
Provérbios 16, 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Faz bem, gostoso. Faz até revigorar o físico, não é mesmo? Diz aí, medicina para a alma. Há uma outra tradução que o termo usado é saúde para os ossos. Olha que linguagem preciosa. É uma pergunta que a gente tem que fazer então. Será que algumas dores de coluna não serão porque a língua está esticada demais para fora do corpo? Ou porque está faltando saliva para lubrificar os ossos? Quem sabe, né? Quem sabe, pode ser. A Bíblia diz que a palavra agradável é saúde para os ossos, é claro, daquele que a usa também para o bem dos outros. Palavras agradáveis. Ao ler esse texto, vem à memória o exército de Israel nos dias de Saul. O exército estava faminto e Saul ordenou que ninguém comesse enquanto eles não vencessem uma batalha. E o filho dele, Jonatas, encontra mel e o toma e o come, e o Senhor naquela situação executa grande livramento. Ficamos imaginando, e o povo vai contra Saul, que queria matar Jonatas por isso, e o povo diz: olha, se ele não tivesse comido, fraco estaria, e a gente teria perdido batalhas. Então a ideia aqui é essa: está cansado, desanimado, uma palavra agradável, uma palavra que vem do Senhor para confortar o coração do fraco, do cansado, do abatido, é como um favo de mel para o faminto. E essa comparação é feita, não é numa cidade como a nossa, que você pode ir no supermercado da esquina, no boteco da esquina e comprar um salgado, um refrigerante, alguma coisa assim. É no deserto, é em Israel, onde era mais difícil isso acontecer, é mais raro. Veja o verso 23, pastor, desse mesmo texto, Provérbios 16, verso 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Olha que linguagem que o sábio usa para nos falar dessa forma, quando a gente sabe dominar, conquistar. Uma palavra produzida por um coração sábio, ela é persuasiva. Enquanto o fofoqueiro é antipático, o homem de boas palavras, a mulher de boas palavras, o jovem de boas palavras, o adolescente de boas palavras, até mesmo a criança de boas palavras é atraente, é dominador. O coração do sábio é mestre de sua boca, diz o texto, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Veja o conselho que os homens idosos deram a Roboão sobre como reinar. Segundo Crônicas 10:7, lá é dito: se fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares e lhe falares boas palavras, ele se fará teu servo para sempre. O problema é que o Roboão não era sábio, não era mestre da sua própria boca, foi ouvir pessoas insensatas e maliciosas que não tinham sabedoria no coração e que usavam a língua para demonstrar a sua própria estultícia. O resultado é que o reino é dividido, porque Roboão preferiu ouvir línguas maliciosas, malignas e sem sabedoria. E cada vez que um cristão não usa sua boca para abençoar, está fazendo exatamente como os jovens amigos de Roboão, produzindo destruição, produzindo morte, produzindo tristeza. É verdade. Mais um texto, Tito, capítulo 2, verso 8. Vamos ver o que Paulo diz a Tito. Ele fala da forma de usar a língua para humilhar o inimigo, diz o Tito 2:8. E é um conselho muito interessante, né? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Conselho maravilhoso dado para crentes, embora aqui Paulo esteja dando um conselho para um jovem pastor, mais ou menos jovem, 30 e poucos anos de idade. Precisa ter linguagem sadia, irrepreensível,
ou seja, aquilo que falar não pode ser cobrado e nem objeto de acusação depois. Para quê? Para que você não seja envergonhado, e envergonhado seja o adversário, que pode ser um adversário humano, mas também pode estar se referindo ao acusador dos nossos irmãos. Verdade. Então, quando você sabe usar bem a língua, você humilha o inimigo, tanto o adversário humano, o pagão, como o adversário espiritual, como já disse o pastor, o diabo, são envergonhados quando nós usamos bem as nossas palavras. E é exatamente isso que afirma Paulo a Tito quando escreve: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E agora, eu sei que isso pode causar um pouquinho de polêmica, mas vamos lá. No capítulo, Tito, Paulo escreve a Tito lá no verso 1 do capítulo 2, dizendo assim: olha, fala o que convém à sã doutrina, ou seja, fala de acordo com a palavra de Deus. E ele traz um conselho interessante para quem gosta de piadas ou para quem gosta de ser jocoso até mesmo com as coisas de Deus. Olha o que ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, ou seja, ao falar em nome do Senhor, mostra integridade e reverência. Integridade, reverência. Isso, lamentavelmente, tem faltado em muitos que se propõem a falar em nome do Senhor. E um cristão, então, todo cristão, na verdade, deveria colocar em prática esse conselho. Quando você for abrir a boca, seja para ensinar, com integridade, com reverência, com linguagem sadia e com linguagem irrepreensível, para que ninguém venha a te repreender depois. Verdade. E o texto agora, Provérbios 21, verso 23, que nos diz aí a palavra de Deus. Provérbios 21, verso 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que temos aqui é uma declaração de que quando usamos bem a língua, nós somos protegidos. Há uma proteção de situações angustiosas ou da própria angústia. O que é uma pessoa vivendo em angústia? Se a gente for procurar no dicionário o que é angústia, nós vamos ver que angústia quer dizer estreiteza, limite, ansiedade, agonia, aflição intensa, tormento, tribulação, por causa do mau uso da língua. Então é preciso usar bem a língua para que não se viva em angústia. Que promessa fantástica nós podemos ler aí em Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. É verdade. Quantas situações de tristeza, quantos problemas poderiam ser evitados se as palavras fossem bem usadas. Vale lembrar aquele exemplo que o Senhor mencionou aqui há, acho que 2 semanas atrás, né, de repórteres embriagados sem ter o que fazer, que resolveram falar o que não era verdade, o que não deviam, e causaram uma guerra por causa disso, e muitas mortes. Porém, aquele que guarda a sua boca, aquele que evita falar o que é improcedente, o que é indevido, o que é malicioso, certamente vai evitar muitos problemas. Com certeza. Então nós já estamos caminhando um pouco já para o final. Se nós considerarmos tudo que já dissemos até aqui, hoje há uma urgência para nós coarmos bem as nossas palavras antes de pronunciá-las. Na verdade, o que a gente afirma é que primeiro devemos coá-las na peneira da verdade, lembrando aquelas peneiras de Sócrates. É verdade o que vamos falar? Se passar por esta peneira, nós devemos passar por uma segunda peneira. A peneira agora que vai coar é a peneira da bondade. E de novo perguntarmos: produzirá o bem sobre quem me refiro e a quem ouvirá? E se passar por esta peneira, a segunda, eu devo levar então a usar mais uma peneira, a terceira, que é a peneira da necessidade. Vai ajudar em alguma coisa o que eu vou falar? Se as minhas palavras não passam
e não passarem por estas 3 peneiras, e o pastor lembrou de mais uma peneira na semana passada. Lembra dela, pastor? A peneira da espiritualidade. Vai contribuir para a glória de Deus. Exatamente. Então essas 4 peneiras, né? Agora são as peneiras do Reverendo Marto. Temos as peneiras de Sócrates, são as 3, mais uma, o Reverendo Marto, e muito boa, por sinal, né? E nós temos que passar por essas peneiras. Então, se não passar, o que devo fazer então com minhas palavras? Eu devo engoli-las, devo mastigá-las, mais uma vez, antes de externar essas minhas palavras. Palavra do apóstolo Paulo, para finalizar, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29 é uma palavra do apóstolo Paulo sobre o não saia, olha só o que ele diz: não deixe sair, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavras destrutivas, malignas, e explicação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 3 características interessantes que Paulo destaca aqui. A tua palavra tem que ser boa para edificação, tem que produzir bom fruto, conforme a necessidade. Às vezes a palavra é verdadeira, mas é desnecessária naquele momento, e assim transmita graça, ou seja, seja instrumento de bênção para aqueles que ouvem. Às vezes a verdade, como já mencionei antes, a verdade pode ser usada como meio de destruição. E Paulo vai dizer aqui: se você quer falar a verdade, segundo o ensino da Bíblia, fale em amor, mas coloque essas 3 características primeiro. Ela precisa ser edificante, ela precisa ser necessária e ela precisa ser abençoadora. Exatamente. Então, se a gente começa a pensar numa pessoa que não tem esse controle, a gente vai perceber que o primeiro parafuso que vai ficar frouxo na cabeça de uma pessoa é aquele que controla a língua. Então, se nós queremos realmente manter equilíbrio, precisamos deixar o parafuso que controla a língua na sua devida regulação. Que preciosidade estudar sobre estes assuntos da Palavra de Deus. Nós temos um instrumento poderoso que está dentro dos nossos dentes, a nossa língua. Podemos com ela dirigir, com ela também podemos destruir, mas com a língua também podemos deleitar. Nos ajude a ser instrumentos de bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Então vai e fale o bem. Vamos cantar? Hino 178, vamos adorar a Deus, colocando o hino 178 para expressão do nosso louvor ao nosso Deus. Vamos lá. Qual adorno desta vida é o amor? Vamos adorar ao Senhor nesse tempo. Onde houver desconfiança,
oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que podemos ter esse tempo precioso de estudo. Na sexta-feira estaremos aqui para o tempo de oração. Neste mês de junho, o nosso conselho é o responsável pelas reuniões de oração às sextas-feiras. Hoje eu falei com um dos nossos presbíteros, nosso conselho está consciente, se houver algum irmão que possa vir, será oportuno tê-lo aqui conosco no culto de oração. E no domingo, pela manhã, estudaremos a Palavra de Deus e vamos estudar sobre a graça triunfa sobre as nossas precipitações. E à noite, uma exposição do Salmo 71, nós vamos ministrar a Palavra de Deus. E na próxima terça-feira, se ainda estivermos nesse sistema, e certamente, provavelmente estaremos, nós vamos estudar como saber se a sua sabedoria é terrena ou celestial, na sequência de Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Até sexta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos, e domingo, louvando, bendizendo e aprendendo da palavra do Senhor.